Quis o Senhor, em sua providência, que existisse um tempo para que o povo o adorasse e o engrandecesse como o único Deus, o Deus da salvação, o Deus digno de todo o louvor, de toda a honra e de toda a glória. Nós somos parte deste povo espalhado pelo mundo para adorar, criados para isso, criados para adorar. Então, bem-vindo a esta casa de adoração, de oração, de pregação, de comunhão. Que o Senhor nos abençoe com sua graça, com sua palavra. Estamos com o reverendo Leandro como pregador do culto nessa manhã, ao qual nós damos as boas-vindas em nome do conselho. Meus irmãos, leiamos a palavra de Deus. Está escrito em Hebreus capítulo 4, versículos 14 até o versículo 16, algo acerca da compaixão do sacerdote único, o sumo sacerdote Jesus Cristo, aquele que apontou o caminho, andou no caminho e nos chama para o caminho. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A palavra de Deus nos diz onde nós encontramos este consolo, este socorro. Cantemos ao Senhor um dos hinos mais conhecidos da igreja cristã, o hino 18, Deus dos Antigos, onde nós podemos nos lembrar da história do povo de Deus com o seu povo. Fiquemos em pé, cantemos ao Senhor. Deus dos antigos, cuja forte mão rege e sustém os astros na amplidão, ó soberano, excelso Criador, com gratidão cantamos teu louvor. Desde o passado foste nossa luz, sol que até hoje com fulgor e luz, se nosso esteio, guia e proteção, tua palavra, lei e direção. Da guerra atroz, do crime a assolação, dos tempos maus, de um mundo em confusão, seja teu braço nosso defensor, pois confiamos sempre em ti, Senhor. Teu povo, ó Deus, assiste em seu labor, no testemunho do teu grande amor, as nossas vidas vem fortalecer, para o teu nome sempre engrandecer. Amém. A igreja pode se assentar. Nós vamos orar ao nosso Deus, uma oração de adoração.
Senhor, a tua palavra diz que tudo pertence a ti, Senhor, a terra e tudo o que nela se contém, toda a existência pertence a ti, Senhor. Todos os que habitam na sua criação pertencem a ti. Senhor, nós queremos te exaltar, exaltar como o Criador de tudo, exaltar como o preservador de tudo, exaltar porque o Senhor nos apontou um caminho. Fomos criados para caminharmos para ti, para te glorificarmos, te exaltarmos, vivermos assim diante do Senhor, a motivação da nossa existência, viver para ti como um povo teu. Abençoa-nos nisso, Senhor. Queremos te cultuar assim, como quem está encaminhada, como quem foi chamado e sabe que foi criado para isso. Senhor, que coisa maravilhosa a gente saber que há uma razão para a nossa existência. Viver contigo, Senhor. E o faremos por teu poder para todo o sempre. Quem poderá nos separar? Quem poderá mudar a tua vontade? Quem poderá impedir aquilo para o qual o homem foi criado? Quem poderá retardar isso? Ninguém, Senhor. Muito obrigado por um domingo, uma antemão, um pouquinho do que será a eternidade, uma demonstração. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado pelo tempo que o Senhor nos dá, pela consciência que o Senhor nos dá, para que te adoremos em espírito e em verdade, de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Santo é o teu nome, Senhor. Na tua presença, Senhor, o melhor lugar. Nós te louvamos por este grande privilégio. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, leiamos na palavra de Deus, no Salmo 25, versículos 1 até o 7. Uma passagem que nos leva a refletir sobre nossas dificuldades e como buscar auxílio divino para as horas difíceis da nossa vida. Nós vamos ler o Salmo 25, do versículo 1 até o versículo 7, de forma alternada. Logo a seguir cantaremos um hino e em seguida o reverendo Robert nos dirigirá numa oração de confissão de pecados. Então, vejamos a palavra de Deus, leiamos de maneira alternada. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Que pedido de oração. Cantemos ao Senhor, glória ao Salvador, é o hino 79. Cantemos em pé. A cruz do bom Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor, Ele atendeu logo ao meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou. Tudo de graça me perdoou. Dos meus grilhões Ele me livrou. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador.
Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Oremos. Glórias a Ti, Senhor Salvador nosso, porque o Senhor nos livrou dos nossos grilhões. Na cruz do Calvário recebemos a remissão dos nossos pecados. O Senhor nos lavou, nos deu vestes brancas. Temos agora a certeza do acesso diante do Senhor, porque Cristo rasgou o véu e nos garantiu, através do Teu Santo Espírito, habitando em nós, o céu. Que essa certeza possa invadir o nosso coração, de tal maneira que, enquanto aqui peregrinamos, possamos reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, confessá-los sempre diante do Senhor, para que alcancemos a Tua misericórdia e, mais unidos, alegres e felizes, caminharmos rumo a Deus, o alvo que o Senhor já destinou a nós. Obrigado pelo Teu povo, pela Tua igreja, e a todos nós que o Senhor redimiu pelo Seu sangue. Nós temos só que Te louvar e Te adorar por tão grande e dadivosa bênção derramada sobre nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A equipe de louvor pode ir. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o Seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, Teu reino e nação, no tempo e no espaço, irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o Seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no Teu altar, pra Teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o Seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo
Cristo Jesus, presente aqui. O próximo cântico, ele é bastante conhecido da igreja, e a gente faz uma pequena divisão entre homens e mulheres. A gente canta a primeira estrofe todos juntos, os homens voltam para a primeira estrofe e as mulheres seguem o que tiver escrito na mídia. Se você tiver alguma dúvida, cante com o coração, que essa dúvida vai acabar com certeza. Quero Louvar-te é uma música bastante tradicional na nossa igreja, e a última estrofe também cantamos todos juntos. Então, se você tiver dúvida, cante com o coração e cante a última estrofe também todos juntos.
preciso, me dê amar, dizer que sou grato, me dê amar, dizer que és formoso, me dê amar, dizer que te amo, me dê amar, dizer te preciso, me dê amar, dizer que sou grato, me dê amar, dizer que és formoso. A igreja pode sentar. Oremos ao nosso Deus, oração de consagração, dos dízimos, das ofertas, uma expressão da fidelidade da igreja. Oremos. Senhor nosso Deus, tua bondade é tão grande para conosco, Senhor. Tua bondade é tão grande para com esta igreja. O Senhor tem permitido que essa igreja permaneça proclamadora da tua palavra por quase 100 anos. Senhor amado, que obra é essa que mantém um trabalho por 100 anos? Só o teu poder, Senhor, e nós te agradecemos muito por isso. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito na vida dos membros dessa igreja, das famílias dessa igreja. Muito obrigado, Senhor, pela condição que o Senhor dá a cada um de ter dentro de sua casa o alimento, o que vestir, as condições para a criação dos filhos, manutenção da vida. O Senhor tem também dado a estes filhos do Senhor fidelidade, para que possam expressar assim também que são irmãos e irmãs de fé, com fé no Senhor. Graças a isso essa casa é mantida, Senhor, há quase um século, e continuará a ser pela fidelidade dos teus filhos. Nós consagramos isso, nós agradecemos por isso, Senhor. Permita que o conselho dessa igreja, aqueles que conduzem as ações necessárias de evangelização, de missão, de discipulado, apliquem esses recursos de maneira idônea, digna e que te glorifique. Senhor, nós te agradecemos pelo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Assim oramos, esperançosos sempre, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vou convidar o pregador a vir à frente, vou fazer uma breve apresentação dele. A maioria já conhece, mas talvez não todos. E vou convidá-lo, pregador, vem cá chorar com você. Falo na intimidade, porque somos irmãos, eu não sei se todos sabem, talvez os mais novos não. O Leandro é meu irmão mais novo, nós somos 3 pastores na família, o outro está lá em Santo Amaro, hoje pela manhã. Leandro é pastor há 22 anos, acredito, um pouquinho mais, um pouquinho menos, um pouquinho mais eu acho, na Igreja Presbiteriana do Brasil, é quem trouxe o evangelho para a nossa casa, quando era adolescente ainda. E aí trilhou os caminhos, fez seminário, foi pastorear no sul do Brasil, de onde nós somos. Depois continuou os estudos, fez um mestrado, 2 mestrados, é doutor em literatura e está num programa de PhD na Universidade de Kampen, na Holanda. Fomos pastores juntos lá no Paraná, depois em Santo Amaro, fui auxiliar dele na igreja de Santo Amaro por 7 anos, depois pastoreamos juntos mais 7 anos, depois ele permaneceu mais 2 anos, são 16 anos de Santo Amaro. É professor no Andrew Jumper também, nosso centro presbiteriano de pós-graduação. E foi seminarista aqui da Igreja da Lapa em 1999. Então, de vez em quando a agenda dele está livre, eu o chamo e ele, ao longo desse ano, estará conosco algumas vezes, permitindo Deus. Marido da Vivian, pai do Victor e irmão nosso. Então, uma alegria recebê-lo. Deixa eu orar por ele. Oremos. Senhor nosso Deus, com a tua graça, nos reunimos para isso nessa manhã. E agora, nossa oração que o Senhor use o reverendo Leandro como instrumento de propagação da tua palavra a todos nós aqui nessa manhã. Esta é a nossa oração com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, reverendo Sérgio, pelo convite. É um prazer sempre voltar a essa igreja, que também faz parte da minha história. Fiquei só 1 ano aqui como seminarista, mas aprendi bastante, junto com o reverendo Canelhas, na época. Foi ele que me trouxe. E queria que eu ficasse mais, inclusive, mas eu tinha um compromisso com o meu presbitério lá no Paraná e eu retornei para lá. Vamos ler a palavra de Deus nesta manhã, meus irmãos e irmãs, na carta aos Hebreus, capítulo 6.
Hebreus 6, a partir do verso 9, até o final do capítulo. Hebreus 6, verso 9 diz assim: Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, para eles é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Até aí, a leitura da palavra de Deus. Hebreus 6 é muito conhecido dos crentes, porque ele fala sobre um assunto assustador. É esse que está um pouquinho antes aí do nosso texto que lemos, os versículos 4 a 8, fala de apostasia. Fala de pessoas que por algum motivo, que por algum pecado cometido, se colocam para além de toda e qualquer possibilidade de salvação. Não é só uma questão, como alguns dizem, né, e usam essa passagem dos versículos 4, especialmente os versos 4 a 6, de perder a salvação. O assunto desse texto não é uma questão de perder a salvação, é uma questão de não poder ser salvo. Veja, o texto diz assim no verso 4: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Então notem, a questão aqui é muito mais séria do que pode parecer uma primeira leitura. Porque nem mesmo aqueles crentes, cristãos, irmãos nossos, que acreditam na perda da salvação, na possibilidade da perda da salvação, provavelmente entendam direito a passagem, porque ela está dizendo que não é uma questão de perder, é uma questão de não poder mais. Muitos que creem em possibilidade de perda de salvação, pensam que depois, se arrependendo de novo, se reconciliando com Deus, volta a ser salvo. Mas aqui o texto está dizendo, há situações na vida, há pessoas que ao cometerem um tipo específico de pecado, anulam totalmente a possibilidade de serem salvos. Não há mais possibilidade para essas. É como se houvesse uma linha no chão, e você vai chegando próximo dessa linha, mas até chegar nela você tem chance de voltar. Mas quando você colocar o pé para o outro lado, não há mais possibilidade de retorno. É esse pecado aqui. Colocou o pé para o outro lado da linha, pisou para lá, acabou. É isso que o texto diz, acabou.
não há mais possibilidade de arrependimento, não há mais possibilidade de salvação. E nós sabemos da palavra de Deus de pessoas que exemplificam isso bem, terrivelmente bem. Um homem andou com Jesus por 3 anos e meio, viu seus sinais, viu seus milagres, ouviu todos os seus sermões, conversou cara a cara com Jesus. Você tem noção do que é isso? Se assentou com ele, comeu do prato dele. Um homem chamado Judas Iscariotes. E no final, o traiu, o vendeu por 30 moedas de prata. E se desesperou depois ao ponto de se matar. Não por arrependimento verdadeiro, mas por puro e simples desespero. Não há arrependimento possível para quem põe o pé depois da linha. Um homem no Antigo Testamento foi coroado rei de Israel. Aliás, vários, né? Mas estou falando do primeiro deles. Escolhido por Deus para ser o rei das 12 tribos. Saul, um homem imponente, um homem respeitado, mas no final se tornou um apóstata. Paulo tinha companheiros que andavam com ele, que fizeram a obra com ele, que foram de cidade em cidade com ele, que até foram úteis para ele em alguns momentos. Demas, Himeneu, Fileto, vários homens, que balançaram, alguns talvez não apostataram, mas pelo menos Demas, sabemos que Paulo diz, amou o presente século, e foi-se embora. Então, de fato, o assunto da apostasia é um assunto de máxima importância e que a igreja deve, sim, sempre olhar com atenção. Contudo, embora Hebreus 6, como eu disse, seja lembrado pelos crentes em geral, por causa dessa assustadora advertência da palavra de Deus, porém não é o assunto principal de Hebreus 6. O assunto principal de Hebreus 6 é justamente o oposto. O assunto principal de Hebreus 6 é: como posso ter certeza da minha salvação? E não apenas uma mera certeza, mas, como o texto diz aqui, uma plena certeza. Verso 11. Veja no meio do versículo, no final do versículo a palavra está aí, a plena certeza da esperança. Foi para isso que esse texto, esse capítulo, por um lado assustador, foi escrito, para que os crentes, os cristãos, possam ter plena certeza da sua salvação, plena certeza da sua esperança. Ao longo da história, os teólogos reformados, especialmente no tempo do puritanismo, eles entendiam, como até é expresso na nossa confissão de fé, de Westminster, que há níveis de certeza. Ou seja, nem todos os cristãos, nem todos os crentes salvos, que não vão cometer o pecado imperdoável, que não vão botar o pé por outro lado da linha, mas mesmo entre eles não há igualdade nesse sentido. Alguns têm mais certeza, outros têm menos certeza. Digamos que alguns manejam de uma forma mais eficiente o escudo da fé. Para o que serve o escudo da fé, de acordo com o apóstolo Paulo em Efésios 6? Para apagar os dardos inflamados do maligno. Satanás não pode mais nos acusar perante o tribunal de Deus, porque a situação jurídica celestial foi resolvida, Cristo já pagou o preço dos nossos pecados, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fim de história. Juridicamente, a nossa situação foi resolvida e graças a Deus por isso. Contudo,
Ele ainda pode lançar seus dardos inflamados, pegando fogo contra nós, suas acusações contra os nossos pecados, que ele sempre encontra. Porque quem é que pode dizer, não tenho pecado nenhum? Quem é que pode dizer, estou livre de tropeços, minha língua não falha, meus pensamentos não me enganam, minhas atitudes não são jamais erradas? Quem pode dizer isso? Mas manejar o escudo da fé significa ter um instrumento poderoso de Deus para apagar os dardos inflamados do maligno. E algumas pessoas se escondem de uma forma mais eficiente atrás desse escudo do que outras. Outras, talvez, por orgulho, por acharem que elas é que têm que fazer tudo por si mesmas, baixam o escudo e deixam o inimigo acertar as suas flechas, as suas setas incendiadas. E não se engane, cada seta atingida é um pouquinho menos de certeza, é um pouquinho menos de segurança. Cada seta que atravessa, que passa pelo lado, por cima, por baixo do escudo, é um pouquinho menos de segurança. E não há vitória maior que o inimigo possa alcançar sobre nós do que esvaziar a nossa certeza. Essa passagem, meus irmãos e irmãs, nos ajuda a entender como é que nós podemos ter essa tal, como ele diz aí, plena certeza da esperança. E são 3 aspectos que eu quero destacar, começando pelo primeiro, que não é o mais importante necessariamente aqui, mas é necessário e é importante sim. Nós sabemos que a nossa salvação não é pelas nossas obras, não é pelo nosso esforço. Está bem estabelecido na Escritura que a salvação é pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Porém, lembrem-se que quando a teologia reformada estabeleceu os chamados 5 pontos, do calvinismo, que firmemente fala em segurança da salvação, no seu último ponto, que é justamente o ponto que diz respeito a esse aspecto, uma frase, um slogan foi cunhado cuidadosamente. Qual é o 5º ponto do calvinismo, os irmãos lembram? Aquele que diz respeito da certeza da salvação, perseverança dos santos. Perseverança dos santos. É uma expressão um pouco estranha, porque você imaginaria que os calvinistas dissessem apenas, olha, certeza da salvação, acabou. Salvação não se perde. Salvação não se perde. Não seria melhor se eles tivessem usado essa frase? Eleição incondicional, depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, salvação não se perde. Não, eles preferiram colocar perseverança dos santos. Por quê? Porque jamais quiseram passar a impressão errônea de que é algo automático, de que é algo do tipo, o que tiver que ser, será. Que a salvação é uma coisa que Deus diz, você vai ser salvo porque eu quero, não importa o que você faça ou deixe de fazer. Quando eles usaram a expressão perseverança dos santos, eles quiseram dizer, os santos vão perseverar até o fim. E perseverar implica em grande esforço e dedicação. Notem as expressões usadas aqui dos versículos 9 até 12. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ainda que falamos dessa maneira. O que ele quer dizer com ainda que falamos dessa maneira? Ainda que eu acabei de dizer que existe uma linha, que se você pisar para o outro lado, acabou para você. Mas eu estou convencido de que você não vai pisar para o outro lado.
Eu estou convencido de que você é salvo de fato, é isso que ele está dizendo. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores, ou seja, não de uma vida infrutífera, não de uma vida de apostasia, e pertencendo à salvação. Mas eu precisei falar isso. Ele disse, ainda que eu falei desse modo, eu precisei falar isso, foi importante, é um aviso, é um alerta. Todos os alertas bíblicos que nos falam do risco de não ser salvo depois de ter ouvido o Evangelho, servem como placas, apontando perigo. Quando você vê uma placa gigantesca na estrada, perigo, diminua. Não é para que você caia no buraco, não é para que você despenque no precipício, é justamente para que você siga pelo caminho certo, desvie o perigo e continue a sua jornada seguramente. Então, o que ele diz aqui é isso. Porque Deus não é injusto, diz o verso 10, para ficar esquecido, agora comece a ver as expressões, do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Serviço, trabalho, por amor. Mas é mangas arregaçadas, né? É trabalho, é perseverança. Notem, ele diz no verso 11, desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência. O que é diligência? Esforço, dedicação, para a plena certeza da esperança. Como é que eu chego lá? Como é que eu chego na plena certeza da esperança? Inicialmente, o texto me diz aqui que é pelo trabalho, que é pela própria perseverança, por continuar fazendo o que é certo, por não retroceder das obras corretas. Uma vez que estamos no caminho certo, uma vez que o Senhor nos colocou no caminho certo, então agora Ele diz, vá em frente e cada vez mais dedicado. Não deixe espaço para qualquer tipo de, olha a palavra que ele vai usar aqui no verso 12, para que não vos torneis indolentes. O que é alguém indolente? Preguiçoso. Preguiça. O oposto de trabalho. Trabalhe e não seja preguiçoso. É isso que o autor está dizendo. Falta de vontade, preguiça. Hoje não, amanhã talvez. Preguiça espiritual. Preguiça de buscar as coisas de Deus. Preguiça de servir a Deus no trabalho dele. Ninguém terá plena certeza da esperança se a preguiça espiritual domina a sua vida, domina a sua mente. Mas, ele diz o contrário, sejam imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Para ter plena certeza da esperança, persevere. Perseverança é necessária. Persevere com toda a diligência, trabalhe, fuja de toda preguiça ou indolência espiritual. Mas na sequência, há coisas maiores, e que nos apontam para essa segurança na qual nós devemos nos apegar.
Ele falou daqueles que no passado herdaram a promessa, né? E aí então ele vai pegar o exemplo maior. No verso 13 ele diz: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio. O que ele está dizendo? Deus fez uma promessa de salvar o seu povo. Ele está usando o exemplo de Abraão, dizendo lá, Deus prometeu a Abraão que ia dar o descendente, Isaque. Mas quando, numa segunda prova, Deus disse: agora oferece o seu filho Isaque. E Abraão disse: está aqui. Deus disse: então não precisa. Mas já que você não se negou a fazer o maior dos sacrifícios, eu juro por mim mesmo que eu vou cumprir tudo aquilo que eu já prometi para você. Isso é muito emblemático. O autor aos Hebreus está pegando essa cena, está pegando esse momento do passado, esse recorte lá do passado, e aplicando ao presente das nossas vidas, primeiramente dos hebreus lá, que estavam meio balançando, pensando que talvez fosse melhor voltar às velhas práticas judaicas, né, da velha aliança, porque estavam sendo convencidos por pregadores naqueles dias de que a fé cristã era muito despojada de simbolismos, de elementos materiais, enquanto que a fé judaica era toda cheia de paramentos. Por isso toda essa carta foi escrita para mostrar, ok, grande coisa que são os paramentos, eles só apontavam para Cristo, agora ele veio, eles não servem mais para nada. Fique com o principal, fique com Cristo. Mas essas pessoas aqui estavam na dúvida, então por isso o autor aos Hebreus pega esses exemplos do passado, especialmente de Abraão. Mas qual é o ponto dele? Vejam, tem uma expressão aqui no texto que às vezes é um pouco difícil de entender, né? Porque ele menciona duas coisas. Verso 18, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Ok, mas quais são essas duas coisas aí? Você fica lendo o texto e diz: peraí, qual foi a primeira, qual foi a segunda? Onde estão as? Parece que só tem uma. Parece que só tem o juramento de Deus. Não, veja. Na história de Abraão, primeiro Deus prometeu. Fez uma promessa formal: Abraão, te abençoarei, você terá uma descendência, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Foi uma promessa formal. Um pouco mais na frente, quando aconteceu a questão do oferecer o filho, Deus disse novamente: agora eu estou colocando em cima da promessa um juramento. E um juramento absoluto. O autor aqui fala, quando alguém quer jurar, ele pega alguma coisa maior que ele. Juro por tal coisa. Mas Deus não tem ninguém maior do que ele. Então Deus disse: juro por mim mesmo. Quais são as duas coisas, portanto? A promessa e o juramento. A promessa é a primeira coisa, o juramento é a segunda. Notem, a promessa já não seria suficiente? Promessa de quem? Minha? Sua? De Abraão? Não, é a promessa de Deus. Deus prometeu. Ora, se Deus prometeu, não basta? Não é suficiente? Mas Deus quis dar uma segunda. E então ele disse: não apenas prometo, mas também juro por mim mesmo que cumprirei tudo o que eu disse.
Você entende o que o autor aqui está dizendo? Se Deus disse que vai te salvar, pela fé em seu Filho, Jesus Cristo, que realizou o perfeito sacrifício por você na cruz do Calvário, saiba que Ele não apenas prometeu, mas jurou também. É uma promessa e um juramento. Um juramento em cima de uma promessa. E é por isso que ele diz duas coisas imutáveis, uma promessa e um juramento, nas quais é impossível que Deus minta. Em outras palavras, se eu e você, que cremos no Senhor Jesus, no Salvador que morreu pelos nossos pecados, recebemos a fé verdadeira, entendemos a graça de Deus, eu e você, se nós duvidarmos da nossa salvação, estamos fazendo o que com Deus? Estamos chamando Deus do quê? De mentiroso. Justamente o Deus que fez uma promessa e um juramento a respeito daquilo. Disso decorre que nós não temos o direito de duvidar da nossa salvação. Nós não temos esse direito. Porque duvidar da nossa salvação equivale a chamar Deus de mentiroso. Não acredito na tua promessa, e muito menos no teu juramento. Percebe o absurdo? Então, quer ter plena certeza? Primeiro persevere. Mas persevere crendo no que Deus diz. Crendo nas garantias divinas. No que Deus prometeu. No que Ele disse que ia fazer e fez. E fará o que falta. O apóstolo Paulo diz que todos nós, os crentes, depois que nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, né? E cremos, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade para o louvor da sua glória. Sabe o que significa? Que no dia em que você nasceu de novo, no dia em que o Senhor reconheceu você legitimamente como filho, você agora é meu filho, eu adotei você, filho adotado. Nesse dia da sua conversão, o Senhor colocou sobre você, dentro de você, o Espírito Santo, que a gente chama de terceira pessoa da Trindade. Sabe para que Ele veio fazer? Sabe o que Ele veio fazer na sua vida? Muitas coisas. Porém, o destaque de Efésios 1, 13 e 14 é para garantia. Paulo usa duas palavras: selo e penhor. Deus colocou em você um selo e um penhor. São duas coisas também. Um selo e um penhor. Sabe o que é o selo? É quando você tem uma coisa que você não quer que se perca. Você quer mandar uma encomenda para algum lugar, você sela essa encomenda. Você fecha, é um lacre. Aquele livro de Apocalipse, cheio de 7 selos, todo lacrado, só o Cordeiro podia abrir. Algo selado por Deus significa algo inviolável. Ninguém pode abrir aquilo, ninguém pode corromper aquilo. É isso o que o Espírito Santo significa na nossa vida. Selo, um selo de Deus. Deus colocou. Já é uma expressão fortíssima, não é? Mas para completar, Deus diz, o apóstolo Paulo diz,
mas ele é também um penhor. E sabe o que é um penhor? Você sabe o que é um penhor. Espero que você não precise fazer isso. Mas às vezes você tem uma necessidade de pegar um dinheiro em algum lugar. Vai ao banco e diz, eu quero tanto dinheiro aqui emprestado. O banco diz, o que você vai deixar de garantia? Qual é o penhor? O que você vai empenhorar? Que garantia você me dá de que vai pagar a dívida? Aí você pega lá as suas joias, né? Você deve ter muitas joias em casa e tal. Você pega essas joias e coloca lá. Está aqui, esse é o penhor. O que acontece? O que acontece se você não paga a dívida? Você perde o penhor, fica para o banco. Você dá o carro em penhor, você dá o terreno em penhor, perde. O banco pega, fica para ele. Ou seja, se fosse possível que alguém sobre quem Deus colocou o selo e o penhor, se fosse possível que essa pessoa se perdesse, significaria que Deus estava perdendo o seu Espírito Santo. Como é que Deus pode perder o próprio Espírito Santo? Ele colocou o Espírito Santo como penhor. O penhor é o Espírito. Não é uma coisa de Deus, é o próprio Deus. É a mesma coisa que dizer, eu juro por mim mesmo. A garantia sou eu. A garantia da nossa salvação não são as nossas ações. Não somos nós. É o próprio Deus. Então, não duvide do penhor. Não duvide da garantia. Mas não bastasse toda essa descrição já absolutamente convincente, o autor ainda tem mais uma maneira de explicar isso para nós. Quando ele diz, na sequência, que nós que já corremos para o refúgio podemos ter forte alento, ele diz, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual, a esperança aí, né, ele chama de âncora da alma, segura e firme. Sabe para que serve uma âncora? É um artefato naval, né? O objetivo da âncora é segurar o navio, o barco. O barco está no mar. E por que é que ele não vai embora? Por que é que os ventos não o levam embora? Por que é que as ondas não o levam embora? Que tem uma coisa invisível. Tem uma coisa que não pode ser vista pelos olhos, mas que está ali segurando. A âncora desce até o fundo do mar e se aloja lá no fundo das profundezas. E é ela que garante que o barco fique ali. É algo externo ao barco, invisível aos olhos, mas a segura. Veja, ele usa primeiro essa cena. Mas como os judeus hebreus nunca gostaram muito de barco, nem de mar, nada, ele já muda rapidinho. A gente até esperava, né, que ele avançasse um pouco mais nessa metáfora e nos desse mais detalhes. Mas você sabe, os judeus sempre detestaram o mar. Desde o começo da história deles foi enfrentando o mar, passando por meio do mar. O máximo que eles iam era naquele mar da Galileia, chamavam de mar, né? Uma lagoa, né? É um lago, é pequenininho. Mas já os assustava. Então ele usa o exemplo da âncora aqui, mas não vai mais fundo no exemplo, na metáfora para o mar, e transforma essa metáfora da âncora numa coisa ainda mais extraordinária, ainda mais espetacular, porque observa o que ele diz aqui, né? Temos por âncora da alma segura e firme, e que penetra não lá na profundeza do mar, não lá no fundo do mar, mas além do véu. É uma âncora jogada para além do véu. Que véu? Do templo. Que Hebreus menciona, que se rasgou ao meio. Que Jesus entrou como sumo sacerdote. A ideia é, por nós, ele foi até o Santo dos Santos. Nós que não podíamos nos aproximar desse lugar, porque somos pecadores.
Agora temos intrepidez, do capítulo 10, para entrarmos no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Mas Jesus não parou lá dentro da tenda, lá dentro do Santo dos Santos. Para onde Ele foi de fato? Não para o fundo do mar, mas para as alturas do céu. Para as alturas do céu, Ele foi até o céu e se assentou à direita de Deus, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É Ele assentado à destra de Deus, lá, como diz no capítulo 1, na majestade das alturas, assentou-se à direita de Deus, na majestade das alturas. Ali Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. A âncora foi para lá. A âncora não foi para o fundo do mar. A âncora rasgou o véu, atravessou, foi ao Santo dos Santos, não parou lá, foi às alturas do céu, está lá, cravada. À direita, no trono, à direita da majestade das alturas. Mas a corrente dela para onde? A corrente dela segura o quê? A sua alma. Âncora da alma. Sabe por que você não vai embora? O vento não te leva. A tempestade não te manda embora. Porque uma âncora segura a sua alma. E é uma âncora que simplesmente não pode ser quebrada, perdida, partida. É uma âncora que atravessou o véu, foi ao Santo dos Santos, se ancorou lá em cima, onde está o nosso sumo sacerdote eterno, garantindo, defendendo a nossa salvação. Quer ter plena certeza da esperança? O texto diz aí, tome posse. Simplesmente isso. Tome posse. Está totalmente disponível. Não há qualquer coisa difícil, dispendiosa ou cara que você precisa fazer. Não há nenhum ritual. Nada. A sua alma já está ligada à âncora. Não há a menor chance da âncora falhar. Então ele diz, lance mão da esperança proposta. Que significa, tome posse. Se tem algo que a Bíblia nos manda tomar posse, é da esperança. Aproprie-se, pegue, é sua. Só não pega se não quer. É sua. Pegue o que Deus lhe deu. Tome posse da esperança, da plena certeza da esperança. Trabalhe, persevere, sem preguiça. Confie. Deus jurou e já tinha prometido. Colocou o selo, botou o penhor. Não chame Deus de mentiroso. Confie. Pegue. Aproprie-se. Tome posse. Lance mão da esperança proposta. Porque é a âncora que segura você e não você a âncora. E que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar um hino agora ao Senhor, é o hino 105, a certeza do crente. Enquanto estivermos cantando este hino,
Pense nisso, na sua certeza. Fiquemos em pé, cantemos ao nosso Deus, logo após cantarmos o hino, convidar o reverendo Leandro para orar, impetrar a bênção dos apóstolos sobre todos nós. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm até da vida o fim. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Nós te louvamos, Senhor, porque temos a plena certeza da esperança na Tua promessa, na garantia que Tu mesmo nos dás de que a Tua obra feita por nós é perfeita e que será levada ainda à perfeição, na prática, até ao dia de Cristo Jesus. Abençoe o Teu povo, Senhor Deus, fortalece-nos na esperança, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus aqui presente e em todo lugar, hoje e sempre. Amém.
Antes de tudo, crianças podem sair. As crianças sempre saem com alegria, correndo pela porta para aquele momento da Escola Bíblica Dominical. Nossa gratidão nessa manhã, mais uma vez, o reverendo Leandro, por trazer a palavra. Entre as coisas que eu falava aqui, em relação ao trabalho do pastor Leandro, ele é escritor também e autor de vários livros, Razão da Esperança, Assim Brilha a Sua Luz, acho que é o fim do calvinismo, é futuro do calvinismo, e também do conhecidíssimo, principalmente entre os jovens e adolescentes, as Crônicas de Olã. Aliás, os jovens hoje, na sala dos jovens hoje, o pastor Leandro estará conosco lá, tirando dúvidas, falando inclusive um pouco sobre seus escritos e também sobre teologia para a vida. Mas é só os jovens, tá bom? Só para os jovens hoje, lá na sala dos jovens. Então, nossa gratidão mais uma vez. Nossa gratidão também àqueles que nos acompanham por nossas plataformas digitais, por nossas redes sociais. Você que assiste aos trabalhos da Igreja Presbiteriana da Lapa, muito obrigado, tá? Acompanhe sempre, coloque lá, ative o sininho da notificação e sempre que nós tivermos programações ao vivo, você será notificado. E também é convidadíssimo a estar conosco aqui na Rua Roma 465, no bairro da Lapa, em São Paulo, você e sua família, sempre aos domingos pela manhã, culto às 9 horas da manhã, logo depois, Escola Bíblica Dominical, um excelente lugar para a família. E hoje, se estivesse conosco hoje, estaria no nosso almoço também, porque 2 vezes por mês nós temos um almoço da comunidade, almoço do nosso povo aqui, segundos e quartos domingos sempre. Então são convidados a virem presencialmente, adorarem o Senhor conosco e terem esse tempo aqui na Igreja da Lapa. E nós sempre temos quem nos visita pela primeira vez, os nossos convidados pela primeira vez. E nós temos 15 queridos irmãos e irmãs, amigos, que fizeram essa opção nessa manhã. Pense na alegria de uma igreja, receber 15 irmãos, 15 amigos. Eu vou ler os nomes deles e se eles se sentirem à vontade com isso, levantem sua mão, fiquem em pé, para que as pessoas que estiverem próximas de você possam tanto lhe conhecer quanto lhe cumprimentar, lhe abraçar. É uma praxe nossa, tá bom? De dizer que a gente está muito contente com a tua vinda nessa manhã. Então estão conosco pela primeira vez a Tassiana e a Maria, eu vejo aqui que são filha e mãe, eu imagino que estão aqui à frente, onde estão? Mãe e filha, lá, levantem por favor suas mãos, tá bom, primeira vez que estão conosco, já estão sendo cumprimentadas, elas são amigas da Cíntia, olha só, são lá da igreja Adebras, bem-vindas, tá bom? Uma alegria, eu vi quando a Cíntia entrou e já se cumprimentou ali, que bom que estão conosco pela primeira vez. Também o Oscar, a Simone e a Lourdes, onde estão, por gentileza, levantando as mãos já aqui, atrás ali dos nossos irmãos, presbítero Luiz Vaz, irmãos, Éder, são bem-vindíssimas todos, são amigos do reverendo Alberto, são lá da igreja de Pinheiros, conosco pela primeira vez. Já sei, vieram matar a saudade do Alberto, né? Que bom, são bem-vindas, muito. Também a Virgínia está conosco, ela é da Igreja Comunidade Livre em Cristo e amiga dos membros Laércio e Edileuza. Onde, por favor? Lá, já levantando a mão também, já peço os irmãos perto ali do Guilherme, peço aos irmãos que a cumprimentem por gentileza. Conosco também a Tirza e a Alessandra. Acertei? A Tirza já esteve aqui há 20 anos atrás, é isso mesmo? É isso mesmo, aqui à nossa frente, os nossos irmãos já identificando também. Que bom que vocês estão conosco, voltando Tirza, 20 anos depois, muito bom, muito obrigado por escolherem a nossa igreja para cultuar nessa manhã, tá? Uma alegria, um carinho mesmo, muito bem-vindas, é de casa, é isso mesmo, que bom, 20 anos atrás, veja, tudo igual, né? E com alegria recebemos assim, que bom, muito bem. Já sabem que tem escola dominical, fiquem para a escola dominical se puderem, uma alegria tê-las lá também. O Misael também está conosco hoje pela primeira vez. Misael, onde está você? Lá atrás, já recebendo os cumprimentos também dos nossos queridos irmãos. Ainda o Bruno pela primeira vez, amigo da Cíntia também. Onde está o Bruno? Lá em cima, ok, Bruno.
Recebe um carinho dos nossos irmãos, um abraço dos nossos irmãos. Rubinho já cumprimentando também. Que bom. A Marli e Bianca, mães da Bia. Então já vi aqui também, mãe da Bia, Marli e Bianca, mãe e irmã da Bia. Que bom tê-las conosco. Santa Catarina, Bia? Joinville, claro. Que bom. Nossos irmãos da República de Santa Catarina. Bem-vindos sempre. O Mateus, a Graziele e o Murilo também estão conosco pela primeira vez, são da Assembleia em São Bernardo. Onde estão? Lá em cima, já recebendo os cumprimentos também dos nossos irmãos. Que bom que vocês vieram, uma alegria recebê-los de vários lugares. Muito bom tê-los conosco, a todos aqui. Muito obrigado mesmo, são muito bem-vindos. Gostaríamos de vê-los outras vezes. Se quiserem conhecer um pouco mais da nossa igreja, procurem na internet. Nós temos ali uma demonstração geral dos nossos trabalhos. Temos o trabalho do domingo, domingo manhã, domingo noite. Temos trabalhos na semana, pequenos grupos. Temos aconselhamento, discipulado. O que pudermos fazer por vocês, tá? Contem conosco nisso. Bom, alguns comunicados breves. Preciso passar para a igreja que o conselho ontem marcou uma assembleia extraordinária para o dia 28 de maio, para a eleição de 2 oficiais, 2 diáconos, 28 de maio, então. Os nossos irmãos já, nos nossos grupos de WhatsApp, já perceberão um link do Google Forms para fazerem a indicação, as indicações. Então, tenham liberdade para isso. Nós temos sempre bons processos de eleição de oficiais aqui na igreja. Nós já adianto aos irmãos que nós teremos uma assembleia e uma eleição no primeiro semestre e uma eleição no segundo semestre, no final do ano, perto do final do ano. 2 eleições então. Como já, assim, o diácono LG está dizendo que ele já está com as fichas de indicação. Nosso presidente da junta já está com as fichas aqui, se pode pegar com o LG, e nós também disponibilizaremos via Google Forms, né? Vamos fazer boas indicações, meus irmãos. Deem uma olhada assim ao redor e vejam quem você gostaria que fosse um oficial da igreja. Nós precisamos aumentar, inclusive, o nosso quadro de lideranças na igreja. Pense, ore por isso, indique, e lá no dia 28 venha e vote. Nós temos o almoço hoje então, eu não sei se ainda temos inscrições, se temos possibilidade de inscrições, se alguém souber e quiser me falar, me fale, se não eu vou imaginar que sim, que haja. Então daqui a pouquinho a gente vai fazer uma fila, tem né Ana? Tem. Daqui a pouquinho a gente vai fazer uma fila aqui à lateral, e nós vamos almoçar um excelente frango à parmegiana hoje. Acertei, caros da cozinha? É isso, acompanhado de coisas maravilhosas ainda mais. E pode comer à vontade, é uma alegria. Comunicados dos nossos irmãos, vou começar com o reverendo Alberto, também LG, falará também, e se tiver mais alguma sociedade interna. Bom dia, irmãos. Eu gostaria de lembrá-los de que no dia 6 de maio, nós vamos ter o nosso primeiro avanço missionário, nós vamos sair nas ruas da Lapa, falando do amor de Jesus para aquelas pessoas que precisam ouvir do Evangelho. Uma igreja saudável que cresce espiritualmente, se importa em pregar o Evangelho àqueles que precisam. Então, marque aí na sua agenda, dia 6 de maio, nós vamos fazer o evangelismo pela manhã, à tarde e à noite. À noite, às 18 horas, nós vamos ter um culto de adoração. Nós vamos colocar nos grupos da igreja um convite para que você pense aí num amigo do trabalho, da faculdade, ou um vizinho, ou um familiar que ainda não conhece o Evangelho, ou está afastado do Evangelho, para que ele venha e ouça a palavra de Deus. Então, nós estamos desafiando a todas as famílias da igreja, que você pense em uma pessoa, um amigo, um parente, um colega de trabalho, seja o que for. Ore por essa pessoa ao longo de todo o mês de abril, para que ele esteja aqui com você no dia 6, sábado, às 18 horas, para esta programação especial, para este culto de adoração, onde nós teremos, se Deus quiser, aí o coral da mocidade, com a cantata Experiência com Deus e uma mensagem também da palavra de Deus, tá bom? Que Deus
incomode o nosso coração a fazer parte, a nos engajar nesta obra evangelística. Ótimo, vai ser ótimo. LG, depois também Leonardo pela UMP. Bom dia, irmãos. Um aviso da Junta Diaconal. Nós temos um histórico de, junto com algumas associações da igreja ou vinculadas à igreja presbiteriana, fazer algumas arrecadações. E dessa vez a AEB, muitos já conhecem, que é a Associação Evangélica Beneficente, entrou com uma solicitação geral para todas as igrejas e nós resolvemos, como junta e conselho, aderir a essa campanha, a essa proposta de arrecadação. O que eles precisam? Existe um centro de convivência em Itapecerica da Serra que está precisando de leite, seja leite em pó ou leite líquido. Nós, da igreja, entraremos com ajuda, fazendo arrecadação ou em dinheiro ou trazendo insumos para cá. Só que eu vou deixar bem claro, por favor, somente leite em pó, pela questão de validade. Então, os irmãos que puderem e quiserem, podem trazer leite em pó, nós juntaremos e levaremos junto com o reverendo, agora, João Galo, para a AEB. Como que vai funcionar? Passa uma imagem, por favor. Eu vou colocar essa imagem no grupo do nosso Amigos da Lapa. Esse QR Code, essas coisas esquisitinhas aí, é um código. Você entra no aplicativo do seu celular no banco, entrar no aplicativo e lá no campo Pix, você tira uma foto ou mira a câmera para esse QR Code, esse símbolo, essas coisas esquisitas aí. Automaticamente já vai vincular a sua conta com a conta que vai receber, você doa o valor. Nós não, então, receberemos valor em dinheiro, só leite em pó. Tá bom? Obrigado. Ótimo. Léo, eu já vou, enquanto o Léozinho vem, eu já vou pedir ao Douglas, a Cíntia, ao Hendrick e o Noah que desçam aqui. A gente combinou que a gente teria um momento de oração, de gratidão. Tá bom? Assim que o Léo falar, a gente ora. Aqui, por favor. Aqui embaixo, por favor. Se assim vocês quiserem, claro. Bom dia, irmãos. Nossa diretoria gostaria de convidar todos os jovens a participar da nossa próxima programação, que vai acontecer dia 29. É um intercâmbio com as igrejas da nossa federação, né? Então será um momento muito bom, um momento de comunhão, um momento de conhecer também membros das igrejas da nossa federação. Então será um momento de muita bênção e gostaria de convidar, né, nossos jovens a participar. E também pedir para que tanto os jovens como os adolescentes já salvem no calendário de vocês o nosso acampamento. A gente já reservou a data, a gente só está ajustando algumas coisas para já mandar para vocês. Então, salve essa data, dia 7 a 10 de setembro, para poder participar do nosso querido acampamento. E é isso. Obrigado, Leozinho.